Graça e paz. Amém. Aê! Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Efésios. Primeira carta de Paulo aos Efésios. Só tem uma, né? Carta de Paulo aos Efésios. É que eu estou tão acostumado, eu estava lendo outras cartas. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Antes de começar, Rebeca, deu certo? A imagem? Deu certo? Então, beleza. Gente, em março desse ano, 2024, nós tivemos aqui na igreja a nossa conferência teológica, organizada pela Escola do Discípulo. Quantos estavam aqui? Eu ia fazer uma surpresa, colocaram antes a imagem, né? A novidade é que agora em fevereiro nós teremos a nossa segunda conferência teológica da Escola do Discípulo, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, e já temos muita gente legal confirmada, e isso vai ficar no mistério por enquanto. Da mesma forma que Paulo revelou o mistério, durante essa semana vocês descobrirão e começarão a descobrir quem estará conosco. Mas fica um spoiler, tem preletor que veio esse ano que volta. Olha aí, que vai voltar. Tem músico conhecido, que vocês conhecem e gostam. Então vai ser uma bênção. E fiquem atentos aí essa semana, já reserve a data na sua agenda aí, porque nessa semana nós vamos abrir as inscrições do primeiro lote. O primeiro lote vai ser o mais barato e vai só até dezembro, tá? Então temos aí menos de 15 dias para você fazer sua inscrição no primeiro lote e garantir a sua vaga. Mas fiquem atentos às redes sociais da Escola do Discípulo, da igreja, do culto de sábado também, que vocês ficarão sabendo. Só um spoiler para vocês ficarem empolgados, em ouvir. Não vou falar não. Quem que vem? Muito bem, nós estamos numa série na carta de Paulo aos Efésios. Essa é a terceira parte, a terceira mensagem da nossa série. Se você não teve a oportunidade de vir nas duas primeiras, não tem problema. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, você não vai perder. Deus vai falar com você hoje da mesma forma. Mas fica a dica para que você assista as duas primeiras partes. A primeira foi com o pastor Guilherme Borges, a segunda foi com o pastor Felipe Bittencourt, e hoje nós vamos continuar no capítulo 3. Lembrando, recapitulando, lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo começa a trazer essa mensagem grandiosa, essa mensagem gloriosa do que Jesus Cristo fez por nós. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É uma mensagem de abundância, é uma mensagem de grandeza, é uma mensagem que exalta o que Deus fez, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Pastor Guilherme falou sobre isso aqui na primeira mensagem, que o amor de Deus ele é tão grande que ele te amou antes da fundação do mundo e ele te escolheu, te predestinou para ser adotado como filhos. Saiu saliva. Não é todo mundo que está comprometido. Então não basta apenas saber dessa verdade. Agora Paulo fará uma oração grandiosa para que nós possamos experimentar essa verdade. Para que você possa experimentar de fato o amor de Deus. E experimentar o amor de Deus é muito diferente do que apenas saber que Deus te ama. E é por esse motivo que Paulo vai lá no versículo 14 do capítulo 3, começar a sua oração. Antes de tudo ele diz o seguinte, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Qual é a razão? Toda vez que nós nos deparamos com esse tipo de palavra, de versículo na Bíblia, por essa razão, significa que tem algo antes. O texto não começou agora, ele vem de um raciocínio. E qual é o raciocínio do apóstolo Paulo? O raciocínio dele é que
tudo que foi dito no primeiro capítulo e no segundo capítulo, de que porque Deus nos amou tanto, e te escolheu antes da fundação do mundo, e te predestinou para ser adotado como filho, e nos revelou um glorioso mistério. E é interessante que no capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus nos revelou um mistério. Qual era o mistério? Como Ele salvaria todos os povos. Porque todas as pessoas do povo de Deus sabiam que um dia Deus salvaria todos os povos. Que um dia Deus viria, interviria na história e traria redenção para todas as pessoas. As pessoas sabiam que Deus faria isso. A questão era como Deus faria esse tipo de coisa. Como Deus salvaria não apenas os judeus, mas os gregos, os gentios, os romanos, os escravos, todas as pessoas. Como seria esse processo? E Paulo nos diz que esse mistério foi revelado. O mistério de como Deus reuniria todas as pessoas e todos os povos diante do seu abraço foi revelado. Foi por meio da morte e da ressurreição de Jesus na cruz que agora todos nós temos acesso ao Pai. E por causa disso, porque Deus nos amou tanto, porque Deus te predestinou antes da fundação do mundo, porque Ele te adotou como filho, por essa razão é que Paulo ora. É essa razão que faz Paulo se colocar de joelhos diante do plano épico de Deus do que Ele está fazendo no mundo. O que é que te leva a orar? O que é que te faz cair de joelhos diante de Deus? Geralmente nós caímos de joelhos diante de Deus, diante das nossas angústias, não é mesmo? Diante dos nossos problemas, dos nossos pedidos de oração. E claro que Paulo deveria ter muitos pedidos de oração e muita coisa que ele gostaria de pedir, mas ele diz que a principal razão pela qual ele cai de joelhos é por causa do que Deus fez. Como nós podemos aprender? Como nós podemos aprender a orar não apenas pelas nossas necessidades diárias, que é importante. Claro que Deus se preocupa com as suas necessidades diárias, mas nós poderíamos aprender com o apóstolo Paulo a não orar apenas pelas nossas necessidades diárias, mas também pelos grandes planos do que Deus tem feito, do que Ele fez. É quando nós entendemos o que Deus fez e quem Ele é, e o tamanho do amor dEle por nós, que nos coloca de joelhos diante dEle. Por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. Deus é Pai, e isso é novo. Isso é novo porque em nenhuma outra religião nós temos Deus sendo chamado de Pai. Um relacionamento, um vínculo relacional tão íntimo. Nem na própria religião hebraica era comum chamar Deus de Pai. Isso começa a ser mais comum no próprio Novo Testamento porque Jesus se revelou assim que nós poderíamos nos aproximar dele como Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que se preocupa conosco, um Pai que é amoroso, e nós podemos nos ajoelhar diante desse Pai celestial que nos ama, que cuida de nós, que está disponível em todo o tempo. Mas Paulo cai de joelhos diante de Deus, que é dono, o qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra. Por meio de Jesus Cristo, Deus se fez Pai de todas as nações, de todos os povos, de todos os lugares. Essa razão que faz Paulo cair de joelhos. E aí ele faz um pedido. E agora Paulo começa uma oração, não apenas pela igreja de Éfeso. Aqui ele está orando por Éfeso, mas eu não tenho dúvida que essa oração se aplica a nós também. Há uma oração na Bíblia que foi feita em favor de nós. E se nós cremos que Deus responde orações, essa é uma oração da qual nós podemos ler, certos que Deus pode responder. Paulo começa a orar por você. Paulo começa a orar por nós. E há tanta coisa que nós podemos aprender nessa oração que Paulo faz nesse momento. Ele cai de joelhos diante de Deus por causa das coisas que Deus fez. E agora Paulo começa a orar. E é interessante que o pedido que Paulo faz pela igreja de Éfeso e por nós, não é para o alívio dos problemas, para ter sucesso, para que a perseguição acabasse, porque certamente haviam perseguições. Paulo não pede para que os problemas sejam resolvidos. Paulo tem um pedido mais grandioso para fazer, que nos ensina muito sobre como orar. Como tem sido a sua vida de oração? Oração é relacionamento com Deus. E às vezes a gente fica angustiado, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Diante de tantas coisas, diante de tantas pessoas, diante de um mundo tão grande, será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem poder para responder oração? Só que muitas vezes as nossas orações são até egoístas demais, já percebeu?
Senhor, abençoa o meu dia, o meu propósito, a minha família, a minha esposa, os meus planos, os meus sonhos, o meu cachorro, o meu dinheiro. E Paulo nos mostra que a maior razão pela qual nós podemos nos ajoelhar diante do Pai é por causa do que Ele fez e do que Ele tem feito. Por causa da sua glória, da sua majestade, das suas riquezas espirituais. E Paulo então pedirá por poder. Poder. Mas não é poder para dominar. Não é poder para ter autoridade sobre outras pessoas. Não é poder para conquistar e vencer os seus sonhos e os seus projetos. Paulo pede por 2 tipos de poder. Poder para acolher a Cristo, para conhecer, para experimentar a Jesus Cristo, e poder para entender e compreender o tanto que Deus nos ama. Olha que interessante o pedido que o apóstolo Paulo faz. Ele, diante de tantas necessidades que ele poderia ter imaginado, quais são as suas necessidades? Quais são os seus problemas? Quais são os desafios que você tem enfrentado? Com certeza a igreja de Éfeso enfrentava diversos desafios, mas Paulo sabe que a principal coisa que ele pode pedir por nós é para que nós experimentemos a Jesus e para que a gente conheça o tanto que Ele nos ama. Para que a gente entenda o tanto que Ele nos ama. E aí ele vai dizer no texto, versículo 16: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Poder para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estando, aí daqui a pouco já é o segundo pedido de oração. Mas Paulo ora para que o Espírito Santo, com suas gloriosas riquezas, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Poder para que Cristo habite no coração de vocês. Primeiro é interessante, nós vemos que Paulo diz, olha, das gloriosas riquezas. Não existe nada nesse mundo que possa satisfazer o nosso coração, a não ser as gloriosas riquezas da glória de Deus. A não ser a presença da glória de Deus. Talvez você já tenha ouvido a frase de que existe dentro de nós um buraco do tamanho de Deus. Já ouviu algo assim? Só que a gente fala essa frase para pessoas geralmente que são descrentes, que não estão na igreja. Só que até mesmo quando nós já estamos com Jesus, esse vazio continua, porque nós fomos criados para viver na presença dEle, para ser cheios de Deus. Nós já fomos criados para ser vazios dependentes de Deus. Essa é a grande questão. E o único lugar onde nós podemos encontrar plenitude, onde nós podemos nos encher, é com as suas gloriosas riquezas. O maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida é experimentar o amor de Deus. Uma das parábolas que eu mais gosto, e é também uma das menores parábolas do Novo Testamento, que Jesus nos contou, é a parábola onde ele diz que certo dia, um homem estava no campo e tropeçou num tesouro. E aí ele descobriu aquele tesouro. Ele então vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Porque ele percebeu que aquele tesouro valia muito mais do que todas as suas riquezas juntas acumuladas. Eu acho incrível essa história que Jesus nos contou, porque é exatamente isso que acontece quando nós experimentamos a Deus em nossas vidas. É um tesouro tão grande, tão grande, tão grande, que não há nada nesse mundo que se compare às gloriosas riquezas de Deus na nossa vida. Então eu oro para que por meio dessas gloriosas riquezas, o Espírito de Deus os fortaleça com poder no íntimo do vosso ser. Íntimo aqui é coração, não é uma transformação externa. O que Paulo está orando é que depois de vocês terem descoberto tudo sobre o que Deus fez, 2 sábados atrás, o pastor Guilherme nos falou tudo o que Jesus Cristo fez por nós. Sábado passado, Felipe Bittencourt também continuou falando sobre o que Jesus Cristo fez por nós. E agora Paulo está orando, agora eu oro para que o coração de vocês experimente o que Deus fez por vocês. Para que agora isso seja real na sua vida e seja transformado dentro de vocês. Para quê? Eu oro para que vocês tenham poder, para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Paulo entende que o melhor e maior pedido que ele pode fazer nesse momento é para que Cristo habite em nossos corações. Pode parecer um pouco estranho
Paulo orar nesse momento para que Cristo habite em nossos corações. Porque ele mesmo já disse lá no capítulo 1, versículo 13, que todos os cristãos receberam e foram marcados pelo selo do Espírito Santo. E nós cremos e sabemos, pelo menos é isso que nós cremos aqui na nossa igreja, que no momento que você se arrepende, crê em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo em seu coração. Essa é uma verdade. Mas Paulo está orando aqui, não apenas para que os efésios recebam a presença de Jesus Cristo, ou recebam a presença de Jesus em seus corações, mas Paulo está orando para que Jesus se torne um habitante permanente do seu coração. Para que Jesus venha habitar plenamente em seus corações, não apenas como um hóspede, mas como o Senhor da casa, como o Senhor de tudo. Esse é o ministério do Espírito Santo, apontar para que Jesus Cristo habite em nossos corações. E clamar para que Jesus habite em nossos corações é, com certeza, viver uma renovação espiritual em nossas vidas. Não é possível permitir que Jesus Cristo habite em nossos corações e permaneça para sempre em nossos corações, sem que haja mudanças radicais em nossas vidas. Quando você visita a casa de alguém, quando você vai visitar a casa de alguém, ou você se hospeda no Airbnb, por exemplo, que é a casa de alguém, mas não é sua casa. Quando você recebe, certa vez, há um tempo atrás nós fomos pregar em João Pessoa, e aí, gente, tem tanta gente generosa e carinhosa no Brasil, que eu gostaria de testemunhar sobre todas elas. Mas o irmão da igreja, um dos irmãos da igreja que nos convidou para ir pregar em João Pessoa, nós ganhamos um dia a mais lá em João Pessoa, e ele pegou a chave do apartamento dele de frente para o mar, e falou, fica lá no nosso apartamento, um dia. Eu falei, eita glória, coisa linda. Só que quando a gente chega numa casa que não é nossa, a gente não muda nada, né, gente? A gente não faz nada. A gente abre as nossas malas e deixa lá a mala sem desmontar. A gente toma cuidado até para não quebrar nada, para deixar as coisas organizadas. A gente não vai mudar nada porque não é a nossa casa. Paulo está pedindo para que Jesus habite em nosso coração. E quando nós passamos a morar em algum lugar, quando nós mudamos para alguma casa, aí as coisas mudam. Quando a gente se muda para algum lugar, a gente vai querer mudar a pintura, a gente vai querer mudar a casa, a gente vai querer mudar a estrutura, para ficar um ambiente mais agradável. Alguns conheceram o meu apartamento antes de eu me casar. Alguns que estão aqui. Era um apartamento de solteiro. Tinha um sofá pequeno, uma TV grudada na parede, sem painel, sem rack, nada. O roteador ficava no chão. Os fios lá todos soltos, né? A janela era coberta com... A minha cortina era cobertor. Esse cobertor ficava a cortina do apartamento. A minha cozinha tinha um balcãozinho que eu comprei na internet, que não chegava nem na altura da pia. A pia estava aqui, tinha um vão de 20 centímetros e aí vinha um balcão, embaixo da pia, só encaixado assim. Tinha algumas panelinhas, 4 garfos, 2 pratos. E assim, era um apartamento clássico de solteiro, né, gente? Bem solteiro. Aí eu me casei. Graças a Deus. Deus fez esse milagre na minha vida. É um milagre inacreditável, testemunho, gente. Mas e quando nós nos casamos, como o apartamento é um apartamento que é meu, nós decidimos na época que ela viria para o apartamento. E graças a Deus, quando ela chegou no apartamento, tudo mudou. Quando ela veio habitar no apartamento, aí, meus irmãos, aí é tapete, é rack, é cortina, cozinha planejada, móvel do banheiro, espelho. E glória a Deus, mudou a casa completamente. É impossível você pedir para que Jesus venha habitar no seu coração se você não permita que mudanças extremas aconteçam. Jesus deseja vir habitar no seu coração não como um hóspede, mas como dono da casa. Como aquele que influencia as suas decisões, os seus planos, os seus projetos. E é por isso que Paulo está orando. Eu oro para que vocês tenham poder, para que o Espírito Santo venha com poder, para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Que amor tão grande é esse de que o Deus, Criador dos céus e da terra, está disposto a habitar em nossos corações, a vir em nossos corações. Jesus deseja entrar. Jesus deseja se mudar permanentemente para o seu coração. E da mesma forma que quando a minha esposa entrou no meu apartamento e saiu mudando tudo, Jesus quer fazer uma mudança mais radical ainda. Ele deseja trocar e pintar de novo essas paredes que estão tão sujas pelo egoísmo, e para que a tinta seja substituída pelo amor,
Jesus deseja pegar os tetos, o teto, o telhado que já está antigo, escuro pelo medo da morte, e pintar novamente com cores brilhantes da esperança pela ressurreição. Jesus deseja tirar os tapetes que estão encardidos e manchados pela imoralidade na sua vida, que você sabe que tem vivido, e deseja substituir por tapetes limpos, de pureza, gentileza, tirar os móveis da idolatria e colocar novos móveis que sejam para a glória de Deus e apontem apenas para Jesus Cristo. Clamar para que Jesus venha habitar em nossos corações é clamar por mudança radical, por mudança completa, e esse é o desejo do apóstolo Paulo, esse é o meu desejo, e essa é a oração que Paulo está fazendo por você, para que o Espírito Santo venha com poder, para habitar plenamente em vossos corações. Mas Paulo faz um outro pedido de oração. Ele pede primeiro por poder, poder para que Cristo habite, poder para que você experimente a presença de Jesus no seu coração, e poder, em segundo lugar, para que você possa compreender e entender o tanto que Deus te ama. E esse pedido do apóstolo Paulo é interessante. Nós estamos diante de uma oração gloriosa. Nós estamos diante de uma oração que com certeza Deus ouviu e continua ouvindo. E diante de tudo que Deus fez, eu caio de joelhos. E eu não quero pedir para que os seus problemas desapareçam. Eu não quero pedir para que você passe no vestibular ou no seu concurso. Eu não quero pedir para que você entre na faculdade de medicina. Eu não quero pedir para que você consiga um namorado. Todas essas coisas podem ser boas, mas o que eu peço de verdade é para que o Espírito Santo venha com poder, para que Cristo habite no seu coração. E eu peço também para que vocês compreendam e entendam o tanto que Deus te ama. Olha o que ele diz: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. É interessante essa metáfora que ele usa aqui, porque ele usa duas metáforas. Uma metáfora agrícola, arraigados, enraizados, e raiz, geralmente é a parte da planta que nós não vemos, é aquela parte que está profunda, e a única maneira de nós estarmos enraizados em amor, em Deus, é por meio daquilo que nós não conseguimos ver, ou que os outros não conseguem ver. Não tem atalho, é vida com Deus, é oração, leitura da palavra, é tempo a sós com Deus, enraizados e alicerçados. Alicerçados já é uma metáfora da engenharia, da construção, onde uma edificação está edificada. Tem aqui o nosso engenheiro, o Arthur, que ele pode muito bem explicar que também, para que uma edificação seja muito bem edificada, precisam de alicerces profundos, para que ela seja sólida. E Paulo ora para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha que interessante aqui, não é sozinho, você nunca vai entender plenamente o tamanho do amor de Deus por você, e o que Deus pode fazer em nossas vidas, sozinho. Juntamente com todos os santos. A experiência de conhecer a Deus é uma experiência coletiva, é uma experiência comunitária, é caminhando comunitariamente na igreja, nos pequenos grupos, nos relacionamentos, onde nós vamos conhecendo e aprendendo o amor de Deus. Você não vai conseguir entender o tamanho do amor de Deus por sua vida sozinho, porque é por meio dos relacionamentos que o amor de Deus se manifesta. É por meio dos relacionamentos que nós vemos Deus nos amando e cuidando de nós, por meio de pessoas que nos ajudam, pessoas que cuidam, pessoas que são generosas, pessoas que nos exortam, pessoas que nos corrigem, porque o fato de Deus nos amar não significa que Ele vai amar a mesma coisa que você ama. O fato de Deus nos amar significa que Ele vai nos corrigir, que Ele vai nos transformar, que Ele vai mudar os móveis da casa, como nós já falamos. E essa é uma experiência comunitária. Mas aí vamos lá. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. A minha oração é para que vocês possam entender
para que vocês possam, vem do poder que nós estamos falando. A oração de Paulo é para que vocês possam compreender o tanto que Deus te ama. Mas é um amor tão grande, e ele usa palavras aqui no sentido de ser exagerado mesmo, de ser hiperbólico aqui, de hipérbole, exagero. Ele quer ser exagerado. O amor de Deus por nós, ele é incompreensível. Ele excede todo o entendimento. Chega a ser irônico, né? Porque, irônico assim, contraditório. Porque Paulo está orando para que vocês conheçam o que é incompreensível. Para que vocês entendam o que é inentendível, não existe essa palavra, né? Incompreensível. Tentei inventar uma coisa nova que não deu certo. Para que vocês entendam tanto que Deus nos te ama, o amor de Jesus que é largo, comprido, alto e profundo. Eu imagino que quando Paulo usou essas palavras aqui, ele estava exatamente querendo mostrar a grandeza do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, mas eu não creio que Paulo tivesse um significado para cada palavra, né? Só que, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, como o próprio Russell Shedd nos disse, foi um teólogo brasileiro e pastor muito importante na nossa história. John Stott também, no seu comentário aos Efésios, ele nos mostra que mesmo Paulo não estando pensando em um significado específico para cada uma dessas características da escala do amor de Deus, quando nós lemos a Bíblia como um todo, nós podemos sim dizer que quando nós dizemos que o amor de Deus é largo, isso significa que ele é tão largo, que ele recebe e aceita a todos. Não há ninguém no mundo que fique fora do abraço de Deus. Não há ninguém que fique fora desse grande abraço de Jesus Cristo. Todos os povos, todas as pessoas, sejam ricos, pobres, homens, mulheres, escravos, livres, todos são acolhidos pelo amor de Deus, que é largo o suficiente para alcançar a todos. O amor de Jesus, ele também é comprido, no sentido de que ele é duradouro, ele não acaba, ele não está condicionado às situações da vida. O amor de Jesus por nós é incondicional e eterno. Você já foi frustrado por alguém que jurou amor por você, mas abandonou? Não sei se você já passou por uma experiência dessa. Talvez você tenha passado até de uma forma mais íntima dentro de casa, com pai e mãe, irmãos, tios, famílias. Pessoas que deveriam amar você profundamente e te abandonam, te frustram. Os amores terrenos, os amores humanos, são amores que nos frustram, nos decepcionam. Isso faz parte da vida. Mas o único amor que jamais nos decepciona é o amor de Cristo Jesus, que é comprido o suficiente para não ter fim. Veja, em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que Jesus te amou desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o amor dele já era esse amor cumprido por você. E não importa quanto tempo se passe, o amor de Jesus continuará sendo o mesmo na sua vida. O amor de Jesus é largo, o amor de Jesus é comprido, o amor de Jesus é alto, é exaltado, porque Deus ressuscitou a Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O pastor Felipe já pregou sobre isso no sábado passado, capítulo 2. O amor de Jesus é alto, exaltado, nos leva aos lugares altos, mas o amor de Jesus também é profundo, profundo o suficiente para ir no pior dos pecadores e tirar você do fundo do poço. O amor de Jesus é tão profundo que não existe lugar em que ele não possa te alcançar. O amor de Jesus é tão profundo que Ele mesmo se esvaziou e morreu na cruz do Calvário. E foi abandonado por Deus, pois Ele mesmo disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele levou sobre si o peso de todo o nosso pecado, para que Ele pudesse resgatar a todos nós. Não há lugar profundo o bastante que Jesus não possa nos alcançar por meio do seu amor. É um amor largo, comprido, alto e profundo. E por que Paulo ora para que vocês compreendam o tanto que Deus te ama? Às vezes a gente passa desapercebido pelo tamanho do amor de Deus por nós. O tanto que Ele nos amou. Um amor sólido, um amor firme, um amor que não nos abandona, um amor que é comprido, largo, alto, profundo.
E Paulo está orando para que nós possamos experimentar e entender esse amor. Um amor que é incompreensível. Um amor que é além das nossas possibilidades de entender. E Paulo diz, para quê? Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Completamente cheios, satisfeitos, transbordantes. Você já passou pela experiência de chegar na sua casa, deitar na sua cama, olhar para o teto e ficar, Senhor, o que está faltando? O que deu de errado comigo? Qual que é o meu problema? Está faltando alguma coisa. E nós estamos buscando ser cheios e saciar a nossa sede em tantos lugares, de tantas formas. E nós queremos ser cheios, cheios, cheios. Essa é uma realidade do ser humano. Nós somos criados vazios. Nós somos criados como uma caneca vazia. E nós precisamos ser cheios constantemente da presença de Deus. Nós somos criados para Deus. E inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Deus. Essa é uma frase de Agostinho de Hipona. Você já teve essa sensação de que está faltando alguma coisa? E essa oração de Paulo não poderia ser mais clara. Eu oro para que vocês compreendam o tanto que Deus te ama. Porque quando você entender o tanto que Deus te ama, você possa ser cheio de toda a plenitude. Vocês esperaram para prestar atenção que nessas palavras aqui tem exagero, tem hipérbole, chega a ser um pleonasmo. Sabe o pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo. Paulo está falando para que vocês sejam cheios de toda a cheiura. Plenitude, plenitude já é ser cheio. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. É um transbordar, transbordar, transbordar do amor de Deus e da plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios. Por meio do poder que já está atuando em vocês. Como nós podemos então progredir de verdade e nos tornarmos morada para Jesus Cristo? Para que Ele seja Rei em nossas vidas. Como que nós podemos conhecer esse amor incognoscível de Jesus Cristo? Será que Paulo está indo longe demais? Será que ele está pedindo demais? E agora ele continua o texto, no versículo 20. Sabe por que isso é possível? Sabe por que é possível experimentar o amor de Deus? Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, olha o poder mais uma vez aí, que atua em nós. Você crê que Deus tem poder de responder orações? Ninguém crê não, gente? Ah, eu creio. Se Deus tem poder para responder oração, Ele tem poder para responder essa oração que o apóstolo Paulo fez aqui por nós. Nós vemos aqui nesse último versículo, nesses últimos versículos, que Deus é poderoso para fazer. Porque Deus não está ocioso, Ele não está distante, Ele não está sentado no seu alto trono olhando para a terra e simplesmente vendo as coisas acontecerem. Ele é um Deus ativo. Ele é poderoso para fazer o que pedimos, porque Ele ouve e escuta orações, e responde orações. Deus ouve as nossas orações. Mas nós vemos nesse versículo que Ele é poderoso para fazer não apenas o que nós pedimos, mas tudo o que nós pedimos e pensamos. Que tudo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele sabe de tudo. Porque a própria expectativa de Deus é maior do que as nossas. Ele é capaz de entender plenamente o nosso coração. Mas é interessante que Paulo não fala só isso. Ele diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Não é só o que você pediu ou o que você pensou. É muito mais do que você pediu e você pensou. E Ele é poderoso não para fazer isso. O versículo é mais grandioso ainda. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Pelo seu poder que atua em nós. Ele é poderoso para responder orações. Por isso que Ele tem poder também para que essas realidades sejam reais em nossas vidas. Eu trago uma premissa para a minha vida, que eu sempre compartilho. Eu creio do fundo do meu coração que Deus sempre responde orações. Você crê nisso? Deus sempre responde orações. Ou Ele responde o que você pede,
ou ele responde o que você pediria caso você soubesse tudo que Deus sabe. Ou ele responde o que você pede, ou ele responde o que você pediria, caso você soubesse tudo que Deus sabe. Ele responde infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse infinitamente mais do que nós pedimos, pode ser que seja algo que você não goste, que você não queira, mas Deus sabe que é infinitamente maior e melhor do que você pediu ou pensou. Ele tem poder para responder orações. Fala, Deus, amém. Glória a Deus. Mas aí Paulo termina essa oração apontando para o verdadeiro motivo e a razão de tudo. Porque quando nós lemos um texto desse, a gente pode ficar meio abestado, né? Tanto que Deus nos ama. Cara, quer dizer que Deus me ama tanto que a gente acha que Deus está colocando a gente no centro, então, né? Cara, então, assim, Deus me ama tanto que agora eu sou o cara. Deus me ama tanto que eu estou no centro de tudo. Olha como Deus me ama, tudo é sobre mim. Aí a gente começa a cantar canções, olha, Deus me ama, eu sou amado, eu. Nós temos uma tendência de fazer isso, de transformar todas as coisas em torno de nós, do nosso self. Só que Paulo termina esse texto de uma forma grandiosa. Ele nos mostra que saber o tanto que Deus nos ama, só tem um resultado real possível, que é doxologia. O que é doxologia, pastor? É louvor. Pleno louvor. O propósito de tudo isso, de nós descobrirmos o tanto e experimentarmos o tanto que Deus nos ama, nos leva a louvar. E Paulo termina esse texto em doxologia, dizendo que por causa disso, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a razão de tudo. Todas as coisas convergem para o louvor de sua glória. Ele deve ser exaltado, Ele deve ser adorado. O fato de nós descobrirmos o tanto que Deus nos ama, não é para que a gente comece a se achar demais, mas é justamente para que a gente possa ter a mesma reação do apóstolo Paulo, de cair de joelhos diante do Pai, em louvor, por sua grandeza, pelo seu tamanho, pela sua beleza, pelas suas gloriosas riquezas que estão em Cristo Jesus. Amém?